Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso grupo de estudos do Livro dos Espíritos, esse livro base aqui que nos auxilia tanto, porque aqui a gente tem várias informações, dá aquelas perguntinhas de onde viemos, né? O que viemos fazer, para onde vamos e como vamos. Então, aqui estamos reunidos mais uma vez em nome de Jesus para esse lindo estudo. E para nós iniciarmos os nossos estudos de hoje, vamos fazer a nossa prece de gratidão. Gratidão a Deus, nosso Pai, nosso protetor, Ele que nos dá essa oportunidade de estarmos aqui encarnados nesse processo evolutivo e agradecendo a seu Filho, nosso Mestre Jesus, por nos envolver com a sua luz, e a sua mãezinha, a nossa Maria Santíssima, que nos envolve todos os dias com seu manto azul de luz. E agradecendo ao nosso anjo da guarda que nos acompanha nessa nossa jornada. E pedimos licença para adentrarmos ao livro dos Espíritos nas questões de hoje. E que assim seja, graças a Deus. Então, hoje nós vamos começar aqui, gente, continuando, estamos no livro segundo, estamos no capítulo 6, que fala da vida espírita, muito interessante essa parte. E estamos aqui no item 3, que vamos falar das percepções, das sensações e do sofrimento aqui dos espíritos, porque todos nós retornamos ao plano espiritual aí várias vezes, mas enquanto a gente está encarnado, há sempre dúvidas, né? Do que acontecerá no término dessa existência. Então, isso vai permanecendo durante essas existências nossas. Então, hoje a gente vai dar início aqui, né, aos estudos e tirando aí um pouquinho essas dúvidas nessa parte do Livro dos Espíritos aqui que vai nos auxiliar. E Gerson, você vai fazer a 237 para nós? Vamos lá. Então, pergunta. Uma vez no, es- não, uma vez no mundo dos espíritos, a alma conserva ainda as percepções que tinha quando, quando da sua vida física. Então, ou seja, né, Kardec aqui pergunta se o espírito ainda sente as coisas, né, de quando estava na carne, quando era vivo, né? Vamos ver o que vem aqui nessa resposta. Sim, e as outras que ela não possuía, porque seu corpo era como um véu que as obscureciam. A inteligência é um atributo do espírito, mas que se manifesta mais livremente quando não há obstáculos. Bom, aqui, bom, eu entendo que sim, né? As suas percepções continuam, né? E até se ampliam, principalmente no caso daqueles espíritos que foram muito materialistas aqui na Terra, né? Então, acho que no primeiro momento do desencarne, a primeira coisa que ele faz é sentir falta daqueles bens materiais que ele tinha, né? Então, pô, cadê aqui isso? Cadê aquilo? Eu era tal coisa, tal, tinha tal título, e agora? O que que eu estou fazendo aqui? Então, acho que nesse sentido, essas percepções até se ampliam no primeiro momento. Uhum. E outro exemplo aqui também.
os suicidas, né? Então, quando eles cometem um suicídio, a gente entende que é uma rota de fuga, né? Pensa que se matando, pronto, acabou o sofrimento, né? Chega ao fim da linha, mas quando ele chega no outro lado, né? No mundo espiritual, aí ele vê realmente o sofrimento multiplica por 10, 100, 1000 vezes, né? A gente viu aqui nos nossos estudos o quanto sofre um suicida. Então, acho que esses dois exemplos aí que me veio na cabeça, de uma pessoa muito materialista e do Uhum. suicida, ele exemplifica bem essa resposta que a gente obteve aqui, né? Que sim, no primeiro momento, as percepções existem e até se potencializam. Eu entendi dessa forma a resposta. Gente, quando você falou assim dessas percepções, o que são essas percepções, né? É o de sentir, ouvir, enxergar, né? Vai ter fome, vai ter sede, vai sentir falta do material, vai ter aquela perturbação mental, como você falou do suicida, né? Então, às vezes, achar que vai desencarnar e vai ser tudo flores, não, né? A gente desencarna com nossa consciência, com o nosso próprio campo mental, porque o que se desfaz é o corpo físico. E a espiritualidade, né, eles colocam aqui, ó, e que sim, e outras que não possuía, porque seu corpo era como um véu que obscurecia. Então, aqui, os espíritos também nos explicam que a gente continua com essas percepções, mas que após o desencarne, gente, é, aquela capacidade, porque toda aquela capacidade intelectiva que nós temos, ela está no espírito e não no corpo físico, né? Porque o cérebro aqui, ele faz parte aqui desse corpo físico, porque o corpo físico, ele é o quê? Ele é só uma máquina que sustenta aqui o espírito, que dá essa condição para que o espírito se manifeste. Então, quando ele fala aqui que a gente tem outras até que não tinha diante do corpo físico, é porque ali a gente está sem esse corpo, porque o corpo físico ele é pesado. Então, quando o corpo físico não está mais, a gente tem mais essa manifestação, é mais livre essa manifestação, e a manifestação da inteligência, né? Então, por exemplo, se você reencarna, você pode ser um espírito muito inteligente, mas se você vem com um corpo físico, com uma deficiência nessa máquina cerebral, estiver aí com limitações, você não vai ter como exteriorizar, né, essa inteligência aí do espírito, né? Pode falar, Suzelei. Voltando àquilo que você está falando, né? Que ele vai estar mais livre, né? Que ele não tem o corpo físico. No caso do exemplo do Gerson, então o suicida, por exemplo, quando ele desencarna lá, ele vai ver o seu processo evolutivo que ele combinou e não cumpriu, né? Então, além da fome, da matéria que ele vai sentir falta, das sensações do mundo daqui, tem ainda os tratos que ele fez. Ele fez um processo reencarnatório, ele não poderia tirar a vida, né? Porque, então, quando ele retorna, ele tem consciência disso, que é um véu que descortina, né? Esse véu, e ele tem toda a visão do que ele teria que ter feito nessa encarnação que ele abreviou, né? E outras também, né? Mesmo que não tenha abreviado, a pessoa vai, o espírito vai perceber que ele não cumpriu todas as suas tarefas e deve dar, né, uma sensação, uma percepção muito ruim, né? É o que eu Verdade, entendi. verdade. Pode seguir, Gerson. Então vamos lá. Questão 238.
As percepções e os conhecimentos dos espíritos são indefinidos? Em uma palavra, sabem eles todas as coisas? Resposta: quanto mais se aproximam da perfeição, mais sabem. Se são superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes sobre todas as coisas. Então, aqui, que os espíritos respondem, né? Que quanto mais elevado, mais perfeito for o espírito, né? Mais ele saberá das coisas. Mas saber muito não quer dizer saber tudo, né? Saber tudo é só Deus, é só Deus. Mas sim, existe uma correlação entre o grau de evolução do espírito com o seu conhecimento, né? Então, quanto mais elevado, mais se sabe. Quanto mais se sabe, quanto mais inteligente, mais fácil se torna a sua forma de, por exemplo, responder questionamentos, né? Então a gente sabe que quanto mais conhecimento uma pessoa tem, né? Mais confiável ou mais solicitado é essa pessoa a tirar dúvidas, por exemplo. Então, o que me vem à mente? A questão dos mentores espirituais, né? Então, geralmente são espíritos, né? Bem elevados, né? E que, como a resposta aqui, não sabem necessariamente de tudo, mas sabem muito, a ponto de ser um mentor espiritual. Então, né? Quanto mais se sabe, melhora a sua capacidade de responder um questionamento, de dar uma orientação, né? Então, entendi dessa forma. É, bem lembrado isso, Gerson. Porque Kardec quer saber aqui, né? Os espíritos sabem tudo? Opa! Então, aqui, o que você comentou também faz a gente refletir que nós não devemos, gente, acreditar em tudo que os espíritos nos falam através de vários médios aí que são espalhados pelo mundo afora. Porque os espíritos superiores, eles têm um grande conhecimento, têm um vasto conhecimento, né? E pelo fato deles saberem muito mais, espíritos superiores, eles estão em constante atividade, constante trabalho. E eles não estão à disposição, não, para ficar ali respondendo a gente aquelas perguntinhas assim, rotineira, né? Aquelas perguntinhas assim, um pouco vulgares, né? Tipo, eu vou comprar um carro? Eu vou comprar uma casa? Né? Então, assim, espírito superior não está à disposição desses mimimi, sabe? Eu vou reatar com não sei quem. Não tá, gente, né? Então, e também a gente, em estudos aí anteriores do próprio Livro dos Espíritos, o que a gente viu da comunicação da espiritualidade? A gente reconhece também pela linguagem, pelo texto, né? Não vem com aquelas particularidades, olha, o dinheiro está ali, debaixo do colchão, lá do seu pai, da sua mãe. Não vem, gente, né? Então, é para a gente, por isso que é importante o estudo. E vamos lembrar também, gente, o que Allan Kardec fez? Para ele fazer aqui, ó, elaborar esse livro, olha o quão de trabalho ele teve. Cada questão aqui, ele pegou informações de vários médiuns e ele selecionou. Quem assistiu o filme viu. A mesa de Kardec era, ó, gigantesca, né? Chegava várias e várias cartas, né, gente? Hoje em dia tem e-mail, tem o WhatsApp, né? Aquela época era cartas e cartas que chegavam. Ele lia e ia selecionando aquelas que se assemelhavam. E a linguagem era um ponto muito importante ali que ele usou
para selecionar o teor dessas mensagens, né? Então, quando, de repente, a gente até tiver dúvidas, né? E a gente não achar a respeito daquela dúvida nos nossos estudos, porque conforme a gente vai estudando, a gente vai vendo que muitas dúvidas, aflições que passamos na nossa vida, a gente encontra respostas aqui, né? Quando a gente estuda mesmo. Não é ler, é estudar. A gente encontra nas obras. Então, quando a gente não encontra, ainda não chegou naquele estudo, e tudo bem perguntar para alguém que sabe mais que você, mas não perguntar o que vai acontecer, o que você acha. Não, pergunta aonde eu posso achar? Em que obra você me recomenda a trazer a resposta para esse meu questionamento, para essa minha dúvida? Então já muda a pergunta, né? Então não para o outro, né, adivinhar ou porque, gente, a gente lida com pessoas. E às vezes a pessoa, por falar não sei essa resposta, ela vai dar uma resposta ali muito pessoal de achismo. Então, peça a indicação de uma obra. Onde eu posso encontrar isso que eu estou procurando? Né? E isso vai instigando o nosso gosto de estudar, de se aprimorar. Pode falar, Suzelei. Então, mais uma vez, eles mostram, né, os degraus dos espíritos, né? Temos até aqueles mais próximos de Deus, da perfeição, até os mais ignorantes, né? Então, são degraus. Tem espíritos, como a gente estava falando na pergunta anterior, que nem sabe que desencarnaram, custam a entender que desencarnaram, né? Então, nem sabe do seu processo evolutivo, como eu estava colocando, porque nem sabe que desencarnou. Então, que conhecimento tem? Nenhum, zero, né? Zero de conhecimento. Então, esses degraus da espiritualidade. Então, são esses degraus que as nossas encarnações nos proporcionam ir subindo, né? Fica claro aqui nessa questão, esse degrau, né? Fica bem claro. Isso. Você quer falar, Sueli? Pode falar. Eu quero sim, a respeito dessa evolução, e o que você estava falando, que não vai ficar respondendo umas perguntinhas, me fez lembrar que ele tem até um livro, né, sobre o copo, né, os copos que andam, essas brincadeiras dos adolescentes. E quantos problemas trazem. Aí o copo foi nessa escola a tu compasso. É verdade. Né? Que é igual, que anda. Aí agora tem um que é Timaté, eu não sei, mas a criançada estava me falando, é um nome estranho. Mas o fundo é o quanto existem nessa escala espíritos brincalhões, que às vezes pode levar até quem está num jogo desse ou querem saber o futuro, a sérios problemas. Então, assim, eu acho que é bem o que você falou. Os espíritos superiores não vai ficar, porque nós vamos ter que seguir uma meta, vai, que a gente vem para cá. Isso mesmo. E quem vai decidir tudo é Deus. Não tem essa, eu vou seguir isso, mas se me responder aquilo, eu vou fazer aquilo, e vou mudar. Não, vai mudar se Deus permitir. E se algum dia vir uma resposta de lá, o que fazer, como fazer, eu acho que vai ser muito no geralzão. Né? Não vai vir, você faz isso, você faz aquilo. Não vamos respeitar o nosso livre-arbítrio. Pode estar, né, uma ideia no geral. E essa brincadeira, ó, não é fácil, não. O que leva muitas pessoas até entrar num problema nervoso, psíquico, sei lá,
de tanto ficar, porque falou, É, isso infelizmente, mesmo. Nossa, o que né? Não, você trouxe hoje é bem importante, viu, Sueli? E eu me lembro que certa vez, nessas brincadeiras aí que é do copo e depois foi para o compasso, eu peguei uma aluninha na escola e chorava copiosamente. Ai, o que aconteceu? O que foi? Ai, é que um espírito falou que minha mãe vai morrer. Ui, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado, né? Tem que ter muito cuidado, orientação, né? Mesmo porque a gente, nesse estudo todo, a gente vê que realmente espíritos superiores não vêm com esse tipo de resposta, e mesmo porque a criança, ela ainda não tem essa maturidade e ainda não tem essa conexão para adentrar, né, a essa comunicação entre os planos, ainda não tem esse estudo. Então, às vezes, de repente, foi feito ali de qualquer forma, o compasso girou ali, né? E a pessoa ficou com isso, né? Então, aí tem dois lados, né? Uma coisa é certa, todos nós vamos desencarnar. Então, todos nós aqui vamos morrer. Isso já é certo para todo mundo. Quando? Não se sabe. Isso cabe a Deus, né? O importante é viver, né? Mas vamos ficar alertas, sim, com essas brincadeiras, né? Vamos para... Então, Oi? são espíritos zombeteiros, né, também, que falam, Isso. e às vezes falam até o que acontece mesmo, porque eles estão do outro lado, né? É, Então, é uma cadeira perigosíssima, né? E não é feita só com crianças, tem muitos adultos que fazem, né? Infelizmente. é. Sem conhecimento algum, Falta de fazem. conhecimento, verdade, Suzane. Vamos então para 239. Os espíritos conhecem o princípio das coisas? A espiritualidade aqui nos responde. Conforme a sua elevação e a sua pureza. Os espíritos inferiores não sabem mais do que os homens. Então, esses espíritos aqui de ordem inferior, eles são justamente, gente, aqueles que continuam a conviver aqui com os homens, no nosso dia a dia, no seu dia a dia, fazendo parte aí da nossa rotina diária, e que eles se afinizam de acordo com a faixa vibratória, com a vibração das pessoas encarnadas. E justamente esses, eles não têm muito conhecimento, né? Eles são espíritos que ainda num estado de mais ou menos aí uma perturbação, conforme o seu grau de inferioridade. Então depende muito, né? Porque assim, conhece o princípio das coisas, né? Então depende. A gente já viu aqui que espíritos superiores, quanto mais superior, mais conhecimento vai ter e mais aprendizado vamos ter com eles, né? E os inferiores aí estão cada um no seu grau, na sua jornada de se evoluir. Né? Vamos para 240. Os espíritos compreendem a duração do tempo como nós, né? Achei essa pergunta excelente, gente, porque eu sempre tinha dúvida, né? Essa questão do tempo, porque ela sempre aparece em reflexões e estudos. Aí a espiritualidade responde, mais ou menos, como aquele que vê claramente, tem uma ideia mais justa das coisas do que o cego. Os espíritos veem o que não vedes. Não, eu acho que eu... Não, gente, desculpa, eu li errado, estou lendo errado, né? Desculpa. 240. 240. Os espíritos compreendem a duração do tempo como nós? Não. E isso faz que não nos compreendamos sempre quando se tratar de fixar datas ou épocas. E aí Kardec ele completa aqui, ó, os espíritos vivem fora do tempo,
tal como compreendemos. A duração para eles praticamente não existe, e os séculos tão longos para nós são aos seus olhos apenas instantes que desaparecem na eternidade. Da mesma maneira que as desigualdades do solo se apagam e desaparecem para aquele que se eleva no espaço. Então, aqui Kardec ele até faz uma comparação com o solo, né? Porque aqui eles falam que não, né? O tempo para a espiritualidade, no plano espiritual, é diferente como aqui para nós. Porque os espíritos, o tempo conta de maneira diversa, bem diferente da nossa. E Kardec, ele, nesse comentário, ele faz a comparação. Na medida, né, que, por exemplo, você vai tirar uma foto do solo, ele tem seus relevos. Conforme você vai se afastando, você não vê aquela imperfeição, você não vê mais aquele relevo. Então, Kardec, ele faz isso, né? Que conforme os espíritos estão aí se elevando, estão em outro plano, então o tempo é diferente. Então, ele faz essa comparação. Então, às vezes, para a gente aqui, que um século, 100 anos, para a espiritualidade pode ser, ó, num instante, 1 minuto, né? Então, pode falar, Jé. Não, desculpa. Só lembrando aqui que a gente já viu que existem vidas em outros planetas, né? Então, só pegando um exemplo aqui no nosso sistema solar. Cada planeta tem um diâmetro, tem uma velocidade de rotação e de translação, que a gente sabe que são os movimentos que balizam o nosso tempo, o dia, o ano, né? Então, assim, imagina, se cada planeta do nosso sistema solar, ou seja, os nossos vizinhos, cada um tem uma dimensão de tempo, né? Então, imagina todo o universo. É verdade. Né? Então, não tem como. O tempo, acho que é muito particular do momento, do local que nós estamos. E mesmo assim, no nosso próprio planeta Terra, a gente não consegue ter a mesma percepção, porque, por exemplo, aqui no Ocidente, nós estamos no ano 2023. Do outro lado do mundo, lá na China, eles estão no ano 4.700 e pouco. Então, quer dizer, se no próprio mundo a gente não tem a mesma referência de tempo, né, de datas, que dirá em todo o mundo espiritual. Isso País, né? No próprio país. O horário. A Amazônia está, acho, 6 horas a mais ou a menos que nós, né? No nosso próprio país, o horário, né? A questão do tempo, então, né? Eu acho que como a Meire falou, quanto mais elevado é o espírito, menos a preocupação com a questão tempo. Agora, imagina uma pessoa num umbral, né? Eu acho que o tempo, a sensação, a percepção deles é que o tempo é muito mais longo, eu acho, né? O suicida, porque deve passar, na percepção deles, bem mais devagar, né? Do que um espírito iluminado, eu acho, né? Mas é isso mesmo. E também depende muito das nossas percepções. Se a gente for lembrar na Bíblia, então tá o quê? Que o mundo aí, né, foi construído em 7 dias. E quando fala 7 dias para a gente, o que a gente pensa? 6 dias de 24 horas. Né? Então, será que em 6 dias de 24 horas foi construído toda essa beleza que nós temos? Então, é a forma também de cada espírito aí fazer essa interpretação, porque o 7 na Bíblia a gente já sabe que o 7 significa aí o número da perfeição, né? Então, e se a gente for ver, eu não sei vocês, mas às vezes eu e o Gerson a gente conversa bastante assim, nossa, como o tempo tá passando rápido, né, gente? A gente fala.
E vamos pegar hoje, olha só. Estamos aí já chegando no final de setembro. Daqui 3 meses já é o Natal. Eu lembro que na minha época lá de escola, Nossa Senhora, para chegar o Natal parecia uma coisa tão longa, tão longa. Falei assim, nossa, mas até o Natal, né? Então, naquela época, para mim, o Natal era muito longe. Hoje a gente fala, gente, né? Daqui 3 meses, daqui a alguns dias, já é Natal, já é o outro ano, já é 2024, né? Parece que, às vezes, a gente fala, nossa, parece que é o ano do cavalo, que vai rápido demais, né? Às vezes você comenta assim, nossa, o de hoje passou muito rápido. Para outra pessoa vai falar assim, ai, eu não achei. Então, também depende muito da percepção das pessoas, né? Semana passada, a gente teve uma experiência aqui que a nossa máquina de lavar roupa quebrou, né? Deu ruim. Aí eu falei assim, ai meu Deus do céu, né? E aí você fica, né, dependendo de alguém para vir consertar, aí marque, não vem, etc e tal. Aí eu já me vi ali, nos tempos antigos, né? Eu falei assim, já me imaginei ali ter que lavar, né? Realmente algumas roupas ali na mão. E eu falei assim, ai, mas eu não vou ter tempo para isso não, para ficar lavando a roupa. Aí eu lembrei, eu falei assim, puxa vida, eu fazia tanto isso com a minha mãe, né? Eu lembro que a gente ia lá pro tanque e a minha mãe ensinou a gente a lavar a roupa, né? Deixava de molho, né? Esfregava, torcia, né? Fazia tudo isso. E a gente tinha tempo para ir lá fora, sentar, conversar, brincar, fazer qualquer coisa, né? E depois, quando chegou o telefone, não era telefone sem fio, era com fio, então você tinha que ficar paradinha ali falando, né? E hoje a gente quer tudo acelerado, né, gente? Você vai falando no celular e vai fazendo um monte de coisa aí ao mesmo tempo. Então, olha só, né? O tempo, ele é tão reflexivo e subjetivo aí a todos nós, né? Traz tanta lembrança aí, mas é muito interessante. Aí, falando em tempo, quando você comentou, eu falei, puxa, nosso Olha encontro só, já está terminando já aqui, tá é, aparecendo aqui no aplicativo. 5 minutinhos, gente. Acho que nós vamos deixar aí para fazer a 241 em diante na próxima semana, né, Jé? O que você acha? Ou dá para fazer a 241? Não, né? Acho que não. Não, né? Tem bastante coisinha para comentar. Então, tudo bem para vocês? Alguém quer fazer algum comentário? Não, cientificamente, já foi provado que o tempo está acelerado mesmo, né? Provado cientificamente. Farinha aqui. É verdade, é verdade. Então vamos assim encerrar o nosso estudo de hoje, agradecendo ao nosso Mestre Jesus por tantos conhecimentos, por tantas reflexões. E como é bom, Mestre, estudar em grupo. Agradecemos a Ti e que possamos todos nós permanecer com a Sua luz em nosso coração e em nossos lares. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Maria Santíssima, gente. Até semana que vem. Gratidão.